Fala, meus amigos do Machador, estamos aqui mais uma vez, mais um podcast, mais um encontro com meu sócio, meu amigo, meu querido Pepe. Fala, turma, tudo firme? Bom demais, como é que tá, meu irmão? Bom demais. Eu tava com um pouquinho de saudade de você. Saudade demais. Enchi o saco um pouquinho na Nacional, de tanto lhe ver 20 dias ali direto em Minas, mas agora acabou. Eu confesso que eu tinha enjoado um pouquinho de sua cara. Mas já tinha dado saudade, fica um pouquinho de tempo longe assim, dá saudade. E hoje a gente tá aqui mais uma segunda-feira com a graça de Deus. E vamos falar de cavalo. E quem foi que a gente trouxe hoje? Rapaz, a gente trouxe hoje um cara que tem feito uma contribuição para a raça diferente dos iguais. E diferente mesmo. E o nome dele? CTE do Gaso. Seja bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, meu irmão. Fala. Mais um podcast, pegue minha mão aqui. Valeu, moçada. Brigadão aí pela oportunidade. E a gente sempre pensa em contribuir mais, mas a gente entende que o pouco que a gente faz é suficiente para já dar um empurrãozinho para que essas pessoas continuem gostando e amando e fazer o de melhor que tem no cavalo, que é montar, que é usar, usufruir, ter contato com ele. Bom demais. Eu acho que o Gaso ele não tem noção do que ele tem, da contribuição dele. A gente vai falar, mas a gente vai falar hoje aqui. Mas antes, Pepe, de a gente falar do Gaso, pessoal, fazer um convite especial a vocês, se inscrevam no nosso canal, sigam o Garupa Machador, sigam o @podcast Machador e sigam o Aras 4x4. E de quebra, segue quem? @CTE do Gaso. É isso mesmo. Dá uma força pra gente, é muito importante pra gente. Ativa o sininho. Você ativar o sininho. Porque toda vez que começar o podcast, 10 minutinhos antes, você vai receber o aviso e não vai perder o que rola aqui nessa mesa. E rola coisa boa. Mas vamos lá. Vamos lá, Gaso. Eu queria começar. A gente sabe, eu conheço um pouco da sua história. Acho muito bonita, muito bacana. Mas teve uma virada de chave que a gente vai chegar lá. Você começou o CTE. Me corre se estiver errado, mas você começou com um foco que você ainda tem, ainda exerce isso, que é as pistas, é o treinamento de equinos, cavalo, participação em pista, em exposições. Mas de um tempo para cá, talvez 3 anos, algo assim, não sei. Pandemia, vamos dizer aí. Na pandemia, você deu uma virada de chave, você começou, porque você é muito bom nisso, inclusive. Obrigado. Parabéns por isso, eu acompanho o seu trabalho no Instagram, você tem uma dicção muito boa, tem uma didática muito boa para ensinar. E você começou a dar aula e dar curso, introduzir pessoas na raça. Então, queria saber um pouquinho assim como começou a sua história com o CTE do Gaso, como foi brevemente, para que a gente comece nessa parte aí das aulas para essa turma nova que está chegando aí no Machador. Então, eu fui peão de pista durante boa parte da minha vida. E aí depois eu recebi um convite para trabalhar no administrativo da EAO, um dos maiores áreas aí do Brasil. E lá onde eu cresci muito profissionalmente, como gestor, como pessoa, como ser humano também, uma equipe muito, muito boa, uma equipe muito coesa. Um patrão excepcional. Um abraço ao meu amigo aí, Maurício. Isso fez a gente crescer muito. E eu me formei em ADM, eu estava na EAO. Aí quando eu saí, eu falei, não, agora eu não vou mais mexer com cavalo, eu vou fazer qualquer outra coisa da vida. Eu tinha um pensamento muito de mexer com gestão da produção, cheguei a pensar em me mudar para esses estados aí que mexem com larga produção de grãos, que é uma coisa que eu admirava muito e estudei um monte de tempo. E aí eu recebi uma proposta para assumir um Aras, uma estrutura de um Aras que estava parado, fechado. E aí, como o cara foi um cara que eu coloquei na raça também, aí eu falei, tenho que ouvir esse senhor, porque ele tem uma gratidão para comigo e eu uma para com ele. E aí sentamos e alinhamos os pontos. E é onde é hoje o CTE do Gaso? Onde é hoje. Que era o Aras São Jorge. O Aras São Jorge. Eu costumo dizer que seu Lula é meu segundo pai, é o cara que me incentivou e que me deu todo o apoio, todo o suporte para me colocar um CTE, porque eu nunca pensei em ter CTE. Eu vi aquilo tudo assim, Léo, que inclusive foi um
um aluno meu de muitos anos atrás, quando o Léo botou o CTE, eu falava, como é que o cara é maluco? Como é que o cara bota um CTE? Léo da Evolução? Léo da Evolução. E as pessoas de fora, assim, acham que CTE é um negócio bacana, um negócio fácil de tocar, mas não é não. Vai mexer, né? Vai mexer, como muitos negócios são complicados, CTE é um negócio extremamente. E aí eu só falava para o seu Lula que eu não tinha interesse em colocar CTE, porque eu não tinha condição, eu não tinha isso, não tinha aquilo. E ele incentivou da melhor forma possível. Tudo que eu precisei, ele disponibilizou. Mas ele também não foi aquele pai viciante de ficar, vou lhe dar tudo toda a vida. Ele falou, vou lhe dar um período, daqui a pouco você bota seu negócio para tocar, que você tem que ganhar dinheiro com o seu negócio e eu tenho que ganhar dinheiro com o seu negócio também. Perfeito. E aí a gente... mais de 11 anos fora das pistas, eu falei, rapaz, isso vai ser complicado voltar a se inserir nas pistas. E aí, à beira da pista, como a gente fez algumas amizades no passado, Dr. Demetrios do Aras DK, me apresentou a um criador jovem, um jovem criador, um discípulo dele, que é Dr. Ricardo Neiva, Aras Gando Velho. Esse cara me cedeu uma égua, Capitu do Gando Velho, que fez história aí na raça. E eu domei e apresentei essa eguinha com menos de 70 dias e ela foi campeã dentro de uma fenágua. A gente bateu em égua que tinha sido campeã do CBM anteriormente. Então isso abriu as portas para mim, essa égua abriu as portas para mim, o Dr. Ricardo me apoiou muito. E eu aprendi de marcha picada, ainda tem esse detalhe, eu era zero conhecedor de marcha picada. Era batida? Era da marcha batida. Eu parei em pista, marcha batida, quando eu voltei só tinha picada, aí eu sofri mais ainda. E aí o Ricardo, a gente trocava muita ideia e ele foi que me falava tudo, como é que tem que ser a marcha, como é que tem que ser a distribuição, como é que é isso. E imagine eu prestando serviço pro cara e o cara que tava me ensinando, era uma confiança meio maluca, assim. Mas deu certo e daí eu me desenvolvi na marcha picada. E o CTE evoluiu, cresceu, a gente também nunca deixou de estudar, de buscar, sempre tomando curso aí com os melhores, professor Fernandinho, Connect Rossi, a gente sempre buscando conhecimento, além das redes hoje, propiciar a gente a... A gente estava falando aqui nos bastidores, mas eu queria que você falasse, pessoal, quantos animais hoje o CTE do Gazo tem em Baia? Nós hoje temos em torno de 63 animais no CTE. Quanto? 63. Meu Deus do céu. A gente tem... um pouquinho. E quantos funcionários, meu patrão, nesse Aras? A gente tem uma equipe, contando com a menina do administrativo, são 7 pessoas. É muito cavalo. Parabéns pelo trabalho, porque dá trabalho. Eu costumo dizer que o pessoal que vai lá vê a simplicidade da estrutura, que não é uma estrutura rica, abonada, mas a gente sempre teve foco na praticidade e pegar nossa mão de obra. Os meninos que trabalham comigo são muito dedicados, muito profissionais. Eu acho que também, não só a praticidade, mas eu já fui lá algumas vezes. A organização é tudo lá. Você é muito organizado, você é muito limpinho, muito tudo no lugar. Então eu acho que isso é uma das fórmulas, né? Eu lembro na sua primeira visita lá, foi uma das coisas que você comentou pessoalmente. Aqui não tem nenhum plástico no chão, não tem nenhum copo. Eu olho logo pro chão pra ver. Então eu uso sempre pra minha equipe que isso é a cara da gente, né? Então a gente vem desse... A gente passou muito tempo, né, convivendo dessa forma, então é daí que a gente se espelhou. Então, só fechando, então, aí o CTE é focado em pista e tal, e aí essa virada de chave que você falou, durante a pandemia não tinha exposição, não tinha eventos. Eu sofri um baque, assim, menos de 15 dias no pico, no auge da pandemia. O pessoal retirou os animais do CTE? Chegou a retirar? 23 animais em 15 dias. Eu chamei minha equipe e falei, eu vou ter que demitir vocês todos, não tenho como pagar vocês. E não sei, a fala era essa, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Imagine, Pepe. Em 15 dias, 23 animais. É um baque muito grande. Perde uma receita dessa. E detalhe, nessa época eu não tinha esse número de animais que eu tenho hoje. Nessa época eu devia ter uns 35 animais. E os outros poucos que ficaram ainda pediram redução de valores, porque ninguém tinha condição de estar mantendo do padrão que mantinha. E aí eu tive que acatar e se adequar. Minha equipe também foi uma equipe maravilhosa. A gente entendeu a causa, entendeu, né? A causa, sofremos junto. E daí a gente
teve que inovar, né? A gente teve que mestrar cursos, pensar em cursos. A gente fez curso para profissionais, fizemos curso para o público feminino, fizemos cursos infantis e um monte de coisa. A gente teve que inovar e daí veio a experiência em cursos, o público infantil. Começou também a buscar muito aprendizado, porque não tinha um tempo ocioso dentro de casa. A pandemia, ninguém podia ir para lugar nenhum, não podia ir para um shopping, não podia ir para uma praia, mas o CTE é meio roça, então meio de roça todo mundo podia ainda, né? Mesmo que não era o indicado. E aí a gente aproveitou esse público e foi desenvolvendo para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Então eu vou dar uma pausa agora, Pepe. A gente vai apresentar agora o novo Gaso, né? A nova etapa depois da pandemia. Porque tem gente aí, o podcast tem uma audiência, graças a Deus, boa e atende para o Brasil todo. Então, pessoal, hoje, o Gaso tem feito um trabalho brilhante, que é fazer cursos para crianças, para mulheres, ensinar essa turma aí a montar cavalo. Então ele tem um trabalho que ele vai contar agora como funciona. Eu vou dar um aperto nele aqui. Como funciona esse curso. Ele estava contando aqui também nos bastidores que ele fica muito... o que alimenta ele é o combustível. É quando ele tira traumas aí. Gente que chega lá traumatizado, que tinha 5, 6 anos e caiu do cavalo. E volta lá, Gaso, me ajude. Eu gosto de cavalo, mas não monto. E ele vai devagarzinho, vai mexendo. E quando a satisfação dele é quando essa pessoa volta a ter o contato com a montaria, que vai para uma trilha com ele, porque no CTE dele tem as trilhas, né, Gaso, ali próximo, que a gente vai saber agora como funciona, quais são os dias do curso, como é que são as aulas. Vamos falar um pouquinho e a gente vai bater no papo a respeito desse seu curso. A gente começou com as crianças, eu tive 3 alunozinhos quando começou a voltar às pistas da pós-pandemia, e filhos de criadores e de clientes meus também. E esses meninos treinaram e começaram a ir para as provas e começaram a ganhar. Isso deu visibilidade, as provinhas sociais começaram a ir se destacando. E as provas sociais foram crescendo, então a demanda do cliente e do criador ela foi aumentando. E com o uso da ferramenta Instagram, que eu não usava muito, a divulgação das redes, esse público começou a crescer muito. Os pais querendo levar seus filhos para ter esse contato com o cavalo, para ter o contato com nossos antepassados, eu costumo dizer, com as origens do homem primata, né? Que é o contato com o animal, o contato com a natureza, o contato da roça. E isso cresceu muito. Hoje, crianças e mulheres, e diga-se de passagem, criadores também, criadores novos, eles querem aprender a montar e aí termina conhecendo um mundo que ele não conhece, quer conhecer as características, as qualidades de um bom cavalo de sela, de um bom cavalo de pista. A gente tem tido felicidade em colocar alguns criadores na raça e eles ficam muito felizes porque, como em qualquer segmento, a gente temos... Quando você fala colocar alguns criadores na raça, que o cara começa a criar a partir dali, né? A partir dali. Ele tem um contato com o cavalo, se apaixona ali. Exatamente. E aí se cadastra na associação e começa a criar. Exatamente. Bacana. E aí ele já entende, porque ele vê ali o que é um bom cavalo, ele vê qual é o princípio de escolher um bom cavalo. Porque é errado a pessoa primeiro comprar o cavalo para depois aprender a montar. Ele pode comprar um cavalo ruim, um cavalo de índole ruim, ruim de natureza, ruim de sela, e ele não querer mais nunca um cavalo na vida, porque ele comprou um cavalo errado para ele. Aquele cavalo era para estar em outra função, não para ele, mas por ele não saber nada de cavalo, para ele qualquer cavalo é um cavalo, e não é bem assim. E como é que você começa? A criança, por exemplo, eu tenho um filho ou uma filha. Levo lá. Como é que começa? Primeiro, o curso é de baixo, não monta primeiro você vai explicar as características do animal. Como é a dinâmica do seu curso? A gente parte do início mesmo. A gente vai falar dos instintos do cavalo, porque, na minha concepção, os maiores índices de acidente com o cavalo é quando a pessoa ela não conhece os instintos do cavalo. O cavalo, ele enquanto presa, ele sempre busca fugir de tudo, fugir de um plástico, fugir de uma água, fugir de qualquer coisa que se move. Ele pensa que tudo é um pedrador para ele. Então a criança precisa entender disso. A criança precisa, não só a criança, o usuário do cavalo em si, ele precisa entender disso.
Ele precisa entender que o cavalo, quando ele está refugando de alguma coisa, esse cavalo não é ruim. Ele está com medo, ele está temeroso de alguma coisa. Então a gente ensina, primeiramente, os instintos do cavalo, os pontos mais vulneráveis do cavalo, tudo isso pensando na segurança do aluno em si, no conhecimento. Tipo, você pega uma criança que não tem contato com o cavalo, ele acha que chegar de frente, chegar de lado, de trás, tudo é uma forma correta. Não. Ele precisa saber que tem uns pontos que, se ele se aproximar do cavalo, ele vai tomar uma patada, um coice, uma mordida. Então, antes primeiro você ensina ele a se defender. Se defender, a palavra... A se cuidar. Se comunicar com o cavalo. Pronto, o garoto falou a palavra certa. Ele vai se comunicar, ele vai saber o local certo, o lado certo de se aproximar nesse cavalo. Ele não vai chegar de qualquer jeito. Isso ele vai estar evitando que o cavalo fique com medo dele e evitando que ele possa tomar um coice, ter algum tipo de acidente. Isso é nossa preocupação número 1. Perfeito, velho. Eu acho que... Rapaz, eu acho que todo criador que tem seu filho deveria inscrever o filho num curso desse, porque a gente às vezes vai ensinando a moçada aí na tora, né? Digamos assim, vai botando em cima do cavalo, o menino chora e não, vai devagarzinho, vai puxando, e realmente eles aprendem. Mas não tomam uma aula dessa, não tem uma dinâmica dessa, não tem aquela aula mesmo, olha, é assim, e ele é um professor, você vê que Gazo falando, ele tem a facilidade para... A didática, né? A didática. E, na verdade, é um trabalho, assim, diferente. Eu não conheço outro CTE, outra pessoa dentro da raça que tenha a quantidade de conhecimento que você tem focado nesse objetivo. E eu acho que é um trabalho, como o Pepe falou, muito importante, porque a gente começa a formar usuários de cavalo que têm conhecimento teórico, prático ali, de uma forma completa. Porque você pega uma criança como essa e começa a ensinar desde cedo, essa criança, ela vai crescer sabendo daquilo e vai multiplicar esse conhecimento. E também, que acho que da parte do seu trabalho, das mais bonitas, é a parte de quando você consegue tirar traumas das pessoas. Tem muita gente que gosta, que ama o cavalo e tem medo, né? Seja porque nunca teve um contato preciso ou porque teve alguma situação ruim. Eu já ouvi muito isso, talvez você mais ainda, mas eu já ouvi muito. Davi, você cria cavalo? Crio. Rapaz, eu amo cavalo, mas quando eu tinha 5 anos, 6 anos, o cavalo disparou comigo, eu caí, não monto mais. Gazo deve ouvir isso demais. Então, fale, Gazo. Eu, assim, se eu te mostrar as conversas do Instagram hoje, eu tenho pelo menos 4 seguidores agendando aula, tentando achar espaço na sua agenda, porque também não é fácil nesse mundo corrido, e as pessoas meio que incrédulo quando eu falo que ela vai chegar lá e eu garanto que ela vai perder o medo do cavalo. E as pessoas ficam meio duvidosas. Mas, assim, a gente, com a experiência que a gente tem, principalmente nessa sensibilidade do cavalo, de interagir com o cavalo, porque não adianta a pessoa querer montar num cavalo bom. Não adianta você dar uma Ferrari pro cara se ele nunca dirigiu um carrinho velho. Se ele bater uma Ferrari, o prejuízo é muito grande. Então, ele tem que aprender num bate-bate primeiro, num carrinho mais simples. Então, a gente pega esses alunos aí que tem trauma, a gente bota nos cavalos mais lerdos possível, nos cavalos de maior confiança. A gente mostra para eles que um cavalo, ele não traz risco para ele. Basta ele saber respeitar os limites do cavalo, porque eu uso sempre uma fala assim, para deixar meus alunos bem cientes do que ele está mexendo, que cavalo não é moto. Uma moto a gente freia, a gente para, a gente desliga. Moto não tem vida própria e cavalo tem. Cavalo é ser vivo. Se o cavalo for numa direção em linha reta, tiver um buraco, ele não vai cair dentro porque o cara quer. Ele vai sair. Ele vai sair. E a moto o cara cai dentro junto com ela. Então, ele tem que saber, no que a gente falou lá no início, dele saber os instintos do cavalo. Se a pessoa for montar, achar que ele quer fazer... Eu pego muita gente assim, ó. Não, é porque eu quero corrigir minha postura, porque eu tô assim, eu tô assado. Eu falo, não, primeiro você tem que aprender a montar cavalo, a interagir com ele, subir uma ladeira, descer desviado de um galho, fazer isso. Não, mas eu quero ir pra pista. Eu falei, esqueça que todos esses caras bons de pista, eles fazem tudo isso, ou já fizeram isso. Porque essa ligação, essa percepção do movimento do cavalo, você não consegue subir e ficar ali tipo um bonequinho de pano bonitinho, só querendo fazer aquilo.
Não consegue. Tem que ser desenvolvido, né? Tem que ser desenvolvido. Aquilo ali tem que vir de forma natural. Primeiro você tem que interagir, saber parar um cavalo, entender por que o cavalo fica nervoso, entender por que o cavalo... por que o cavalo fica apavorado. O cavalo não nasceu apavorado. O cavalo fica apavorado porque alguém apavorou ele um dia e repetiu e reforçou isso algumas vezes. Agora, para você ter um curso desse, ter um CTE que dá treinamentos, você... exige uma tropa muito diferente das outras, né? Uma tropa mansa, uma tropa selecionada a dedo. Como é que você faz isso aí? Como é a tropa para quem está iniciando? A experiência mostrou pra gente que os melhores cavalos para iniciar são os mais velhos e os mais lerdos. E uma coisa engraçada, as pessoas que têm trauma e que tá iniciando, chega lá, monta nessa zeguinha mansinha e fala, eu quero ela, me venda. Aí eu falo, calma que isso é só a primeira montada, depois da terceira a senhora vai querer matar de tão lerda que ela é. Então, esses animais, eles têm que ser trabalhados para isso, eles têm que ser preparados para isso. Eles não podem ser... maltratado, futucado, cobrado, botado pressão. Ele tem que ter um treinamento muito diferente do que a gente usa, né? Que é botar pressão, encaixar bicho. Não, ele tem que andar natural, virar pra direita, esquerda, parar, subir, descer e acabou, tá bom demais. E se o menino parar, ele para também. Tem uns que se o menino não se mover muito, ele não sai do lugar. Bom demais. Mas esse tipo de animal que é o interessante pra quem tá começando, né? Com certeza. Porque quando você falou da Ferrari, você usou o exemplo. Se bater uma Ferrari, o prejuízo é grande. Mas além do prejuízo da Ferrari, tem a questão do motor. Se você pega uma pessoa para pilotar uma Ferrari que nunca sentiu o motor de 1.0, aquele motor é muito mais agressivo e muito mais difícil de controlar. Então você pega um cavalo de temperamento aí, como os cavalos que acredito que nós aqui gostamos de montar hoje, né? Que a gente que tem uma equitação maior, quer aqueles animais de temperamento mais ativo, aqueles animais mais acesos, você pega, dá pra uma pessoa dessa que tá iniciando, seja homem, mulher, criança. Não consegue nem passar a perna. Não vai conseguir nem subir. Então o cavalo se mexeu um pouquinho ali quando montou. E a gente sabe que esses cavalos mais temperamentais, o controle tá aqui na perna, né? Com certeza. O cavalo, você soltou um pouquinho a rédea, o cavalo já tá voando ali, voando aqui. O prejuízo vai ser grande, acho que não é nem pra Ferrari, acho que é pro piloto, né? O cavalo vai e o montador fica. Pois é. E isso aí tem tudo a ver, porque você não vai ter como passar confiança para esse cara, porque ele não vai conseguir ficar segurando esse cavalo que tem pressão, esse cavalo que tem temperamento, que é o bom para mim. Sim. Um pouquinho mais na frente vai ser bom para ele também, mas ele precisa primeiro se adaptar, saber subir degrau a degrau até onde ele quer chegar. Ele não vai conseguir pegar um cavalo num naipe desse aí, já com preparação de pista e dar pro iniciante. Não tem como. E quando você percebe, Gaso, que pronto, esse menino aqui, esse aluno tá pronto. Agora a gente vai... Porque o CTE de Gaso tem uma curiosidade. E uma vantagem para quem está fazendo o curso é dentro de Salvador. É um CTE dentro de Salvador, num bairro que ainda tem uma parte de vegetação ainda inabitada, digamos assim, tem vários terrenos que dá para fazer trilha e dá para fazer as montarias. Acesso à praia? Acesso à praia, a gente tem uma lagoa assim, muito tradicional, que é Lagoa da Paixão. É uns 6 km de rotas em volta da lagoa. Bom demais. E a gente tem muita mata ainda, muita floresta fechada, que só quem explora ela é a gente, uns motoqueiros malucos que passam lá e a gente... Eu não sei se eles... Ele não tá no meio desses motoqueiros, né? Não. Talvez. Eu não sei se a gente rouba as trilhas dos caras ou os caras as trilhas da gente, mas a gente tem esse espaço bacana. E só falando das trilhas, inicialmente eu fazia minhas aulas todas, vamos dizer, em um campo fechado, só numa pista de apresentação. Eu fazia o tradicional que todo mundo faz. Eu colocava um cone, 2 cones, tambores, e obstáculos, baliza, no máximo um pneuzinho para saltar. E eu vi que aquilo ali saturava muito rápido. O menino que ia se evoluindo, ele já queria algo mais. Ele queria dar um galope, não um galope em círculo ali, 10 voltas num galope no círculo. Ele queria dar um galope... Quer ganhar o mundo. Quer ganhar o mundo. Ele quer dar um galope subindo uma ladeira, ele quer dar um galope passando no rio, ele quer... pegar uma mata fechada e desviar dos galhos e desafiar a casa de marimbondo que tá ali na frente, que ele vai passar rápido, o marimbondo não pega. E isso aí tá na essência, né? Isso aí tá na essência da pessoa, tá na essência do homem primata lá atrás, quando ele usufruía do cavalo para se locomover, para tudo. Não só pensando no cavalo competitivo que a gente hoje leva muito para esse lado, usar o cavalo como competição. E quando o aluno é liberado?
você entende, ó. A gente tá aqui dentro do CTE ou no campo, fazendo tambor, dando voltas. Esse menino tá pronto, vamos fazer trilha. Quais são os critérios que você avalia que o aluno está pronto já para ganhar o mundo, digamos assim, para fazer uma trilha, subir uma ladeira, descer um barranco, andar no meio do mato? Vamos dizer que vamos caracterizar 3 pontos importantes. Primeira coisa é a segurança dele, como é que ele está se segurando em cima do cavalo. Não é a postura de competir, é como é que ele está de fixidez em cima do cavalo. O segundo é o controle. Domínio com o animal, né? Domínio com o animal. Se ele sabe virar à direita, à esquerda e se ele sabe frear esse cavalo, assim, de grosso modo, a gente já entende que ele já pode ir na trilha com aquele cavalo que não é 1.0 não, é o 0.0 mesmo. Então, a gente já leva ele nessa trilha, ele já vai sozinho. Vai puxando no cabresto ou não? Já vai guiando? Esse que tem um controle, e aí vamos dizer assim, um pouquinho de idade, de 5 anos acima a gente já confia mais, esse daí a gente já solta, ele já vai sozinho. Mas os menorzinhos, a gente já chegou a ter alunos lá de 2 anos e meio. Você pega a partir de 2 anos, é? Rapaz, eu não gosto muito não, mas se os pais se te liberar, tiver coragem, medo eu não tenho. Então, não, a gente orienta que o ideal é depois dos 3 anos, 3 anos e meio. E a criança cria muita fixidez, a criança cria uma interação na sela muito forte, começa a querer dominar o cavalo e logo depois ele fica muito bom, muito rápido, porque ele já tem a fixidez, ele já começou a perceber as coisas do cavalo que só percebe quem está em cima, que é onde ele vai refugar, onde ele vai frear, o que ele não gosta, o que ele gosta. E o terceiro ponto? O terceiro ponto aí é uma confiança assim, de tranquilidade, olhar para ele, saber que ele não vai ficar nervoso, porque às vezes tem um que tem um controle, que tem a fixidez. Mas, por exemplo, se o cavalo der um trote a mais da velocidade que ele está, ele se desespera. Então, é um autocontrole dele. Se ele não tiver esses 3 pontos aí, a gente não vai. Talvez seja esse terceiro ponto seja um controle a mais, assim, para lidar com situações. Lidar com situações, perfeito. Um passarinho voou, exatamente. O cavalo tropeçou em um tronco, exato. Algo assim, ele consiga... Ele não se desespere. Ele não se desespere. Você não perguntou ainda, mas assim, eu já tive alguns casos de cavalo disparar numa trilha. Eu já tive um caso de um cavalo disparar numa trilha. Um aluno? Um aluno e um fato... Eu estava filmando porque ele sempre galopava nesse cavalo. E coincidiu nesse dia eu não estar com o cavalo pronto para correr, para galopar junto com ele. Eu estava num cavalo recém-domado. E ele puxou o cavalo e meteu no galope. E aí eu fui percebendo que o cavalo fugiu, estava ganhando e não era mais um galope. E assim, se eu corresse atrás, como instinto de cavalo, ele ia correr mais ainda. Então eu não corri, só gritava para ele, controla, 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 e joga na cerca. E chegou um ponto, não foi um ponto rápido, um ponto de uns 150 metros, ele controlou o cavalo. Dominou o cavalo? Ele dominou o cavalo, jogou em cima dos galhos, voltou de lá para cá. E de junto de mim, já voltando, né? Já vinham voltando uns 50 metros. Aí ele olhou para mim e falou assim... Ô tio Gaso, o que aconteceu? Ou seja, nem ele sabia o que tinha acontecido. Mas normalmente o cavalo era um cavalo já mais treinado, cavalo forte. O cavalo foi pegando o gás e ele foi botando pressão e o cavalo... Gostou. Mas você vê que o menino estava bem treinado. Bem treinado. Porque tudo aquele básico que ele faz antes, o menino não teve medo, não quis descer. O cavalo disparou, ele soube lidar com a situação. Perfeito. Voltou... Falou com o tio Gaso, o que aconteceu? E o curso é para preparar para isso mesmo. Exatamente. Eu acho que esse terceiro ponto aí justamente foi botado à prova decisiva aí, nesse momento, que ele não se desesperou, não teve medo e voltou e falou, meu tio, o que aconteceu? Para tentar entender o que aconteceu. Então, se a gente não fazer essa avaliação... a gente até leva na trilha, quando não tem esses pontos ainda. Mas a gente leva com um outro instrutor, ajuda de um outro instrutor, puxando, guiando aquele cavalo dele. Entendi. Aí ele vai, um teleguiadozinho. Mas ele termina usufruindo também, tem uns galhozinhos, ele baixa, desvia a perna. Termina ficando emocionante e incentivando. É uma coisa que eu uso muito também, é que um alunozinho só, um meninozinho só de 3 anos, de 4 anos, ele não aguenta 2 horas. Não é que ele não aguenta de resistência física, não. Satura, ele não quer aquilo ali, ele já tá pensando em outro joguinho, ele quer fazer uma outra coisa. Agora, quando tem 3 meninos juntos, quando tem 4... Quando junta a turma... Aí é competitividade, um quer ser melhor do que o outro. Um quer galopar, outro quer botar pra correr, um quer bater mais. Imagine Gaso com esse menino tudo dentro da trilha, bicho. É trabalho.
Eu vou convidar vocês para participar um dia lá, porque vocês vão gostar. Vocês não vão acreditar, não. Vocês vão dizer que esses meninos estão encapetados. Mas confiança é isso. Aqui. Imagina esses meninos cheios de confiança com a aula da Zorra dessa. Boa manhã pro Gaso, montar cavalo lá. Quais são os dias, Gaso, do treinamento, do curso? Como a gente tem um número grande de animais no CTE, a gente tem uma rotina que não é só de aulas, a gente tirou o sábado só para trabalhar com isso. Então, hoje a gente tem 3 turnos, ou 3 períodos, vamos dizer assim. A gente atende das 8 às 10, 2 horas de duração, e das 10h20 às 12h20, isso pela manhã. A gente também respeita um limite, a gente não junta muito alunos de vez, porque a gente não consegue atender bem todos, então tem que ter um número, a gente sempre controla, a gente organiza as turmas, e no sábado à tarde a gente também atende algumas pessoas. Porém, eu tenho alguns casos assim esporádicos, médicos, filho de criador. O Joaquim, o filho lá de Raio da EJ, ele falou: Gaso, todo final de semana a gente está na fazenda, mas eu quero que ele venha tomar aula aqui com você. Então, no meio da semana. No meio da semana. Inicialmente, impacta um pouquinho no tempo de trabalho da gente, mas Joaquim, depois de umas 3 aulas, eu costumo dizer que ele virou meu estagiário. Se eu tinha que trabalhar 3 cavalos no dia, 4, 5, ele já trabalhava um e o outro, porque... Ele gosta, vai lhe ajudando. Ele gosta, vai me ajudando e assim... E vai aprendendo. Vai aprendendo. E essa aula individual, ela tem um negócio bacana, diferente da aula coletiva. Quando já é um menino assim de cabeça boa, ou até um adulto mesmo, é que ele participa da nossa rotina. Então, ele vê que não é só montar num cavalinho e ficar rodando ali, fazendo Bota a ração, dá um banho. A gente bota para fazer tudo e principalmente na hora que fala, vamos trabalhar um cavalo. Aí ele vai fazer tudo que a gente faz, porque a gente já está individual ali, o cuidado, vamos dizer assim, está mais de perto. Então, a gente bota pegado mesmo. E me corrija se eu estiver errado, Joaquim, ele foi campeão na Expo Bahia, se eu não me engano, na prova social. Não é o filho de Raildo? Isso. Ele montou no Mustang? Não, ali foi na Fenágua, ele foi primeiro prêmio, frisando que ele perdeu para 2 filhos de apresentadores que treinam todos os dias. Que estão dentro do CTE. Estão dentro. Ele foi campeão naquela Copa de Marcha que teve aqui em Santo Amaro. E foi campeão em Porto Seguro. Porque Chiquinho, no podcast que teve aqui, ele falou, parabenizando sobre isso, porque foi filho de Raildo, e agora você falando, lembrei, montou... Desculpa. Que o animal tinha sido campeão. Montou no Mustang. Perfeito. Exatamente, que foi o campeão dos campeões, né? Do CBM. E deu o mesmo cavalo pro filho montar na prova social, né? Ele achou muito bonito isso. Você falando isso aí, eu chego e me arrepiei aqui, porque... E é seu aluno? É meu aluno e parceirão, tenho que agradecer muito a eles lá. Agora ele já não quer mais ele não quer vir mais tomar aulas aqui dia de quinta-feira, não. O Raildo quer que eu vou passar um dia na fazenda com ele. Ficar lá. E mais alguns meninos lá, uns amigos, para poder a gente fazer desenvolver um outro trabalho, dia de campo lá. Então a gente conversou agora sobre a Nacional, a gente vai sentar para atender ele lá. Então quer dizer que o Gaso já não tá mais fazendo só... em casa, agora tá atendendo também Aras, né? Fazendo dia de campo, um novo trabalho aí já. A gente entende que o CTE, ele tem muito volume, a gente não pode se permitir, mas tem alguns parceiros que a gente também não pode deixar de atender, né? Tem alguns, em qualquer caso, a gente sabe sempre que tem os pormenores. Então, falei com o Raildo, a gente vai trabalhar para atender ele lá. E tem uma outra coisa que a gente não falou aqui ainda, que eu acho importantíssimo demais. Mande. Para você que é pai, para seu pai que é avô, a satisfação do avô, de um pai ver um filho sabendo montar, de partilhando com ele, de estar na mesma montaria com ele, que está na mesma pegada com ele. Sem ele se preocupar, né? Gostoso demais. Não, isso aí eu falo, não poderia falar isso até poucos dias, mas eu fui convidado... há uns 15 dias atrás, a participar de uma montaria lá no HD. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, o seu Djalma falou: você vai montar na minha égua, porque hoje eu não vou montar, não. É você que vai andar aí com o Peu. Com o Peu. Então, o Peu é um moleque de 9 anos. Tá dando show nessa bola. Só tinha barbado, devia ter uns 20, 22 adultos, e só Peu lá de menino.
E, por incrível que pareça, Peu era referência para todos aqueles homens adultos que estavam ali. Porque ninguém acreditava o local onde botava cavalo para subir, descer, passar em rio, valeta. Também tem 2 professores, né? Ou mais, né? Ou mais, Djalma, né? E você. Djalma, Bruno, todo mundo aí da família. Um abraço, viu, Djalma. Um abraço, saudade de você. E um abraço a Júnior também, o pai de Peu. Com certeza. Brunão, todo mundo ali é top. Então, isso inspira os outros pais e, assim, a gente vê a satisfação. E uma coisa, o seu Djalma sempre fala comigo, Gaso, Peu tá ficando bom. Não é bom só de pista, não, que ele já ganhou também alguns campeonatos aí. É bom que ele fala, é bom de segurança, é bom para não montar em um cavalo só. Peu monta em qualquer cavalo no CTE. Peu chega no HD, já monta em qualquer cavalo do seu Djalma. Então, essa satisfação, ela não tem preço. E não é um montar assim, vou montar porque eu quero montar, não. Ele monta com segurança. Montar bem, montar com segurança, com convicção do que tá fazendo. Não só ele, a gente falei dele aqui agora, por conta da satisfação que eu vi da família de ver aquele garotinho de 9 anos ali participando de uma montaria só de adultos. Então isso eu acho que isso é o sonho de todo pai, né? Claro. De ver o avô, de os avós, ver falar, meu netinho ali, já monta mais o pai, monta comigo. Então isso não tem preço. Tá colado comigo. Isso não tem preço. E a turma, Gaso? A turma você divide menino, menina, por idade? Como é que funciona essa divisão? É uma turma única? Ou menos experiente, mais experiente? Como é que funciona essa divisão? Como os ensinamentos foi nós mesmos que desenvolvemos, a gente testou de todas as formas. Então hoje a gente separa pelo o grau vamos dizer assim, de habilidade e de aprendizado. A idade, ela não interfere muito. Qualquer um adulto hoje que se montar... Eu tenho alunas que, quando eu levo o Peu, ou levo o Gabriel, que é um outro alunozinho que tem lá, o pessoal fica com medo. Porque os meninos, ele já tem um controle, assim, de todas as situações, ele já tem um controle do cavalo, ele consegue explorar uma marcha, um galope, sabe recuar um cavalo, sabe parar e sabe reclamar também. Meu tio, esse cavalo tá ruim disso aqui. Ele fala com propriedade. Então a gente separa pelo aprendizado mesmo. Pelo nível de aprendizado. Chega lá, Davi quer participar de um curso lá. Eu sei que Davi monta bem. Davi não vai precisar pegar aqueles cavalos lerdinhos, aquelas regrinhas. Vai pular uma etapa, já vai pegar um... Aí você já dá outros animais. Já dá outros animais. E quando tem, assim... Se o aluno quiser, pode deixar também um animal dele lá? Pra ele montar? Eu tenho clientes que viraram meus clientes através das aulas. Foram para um curso e aí falou, não, quero comprar um cavalo. Ele comprou o cavalo, aí fazia as duas coisas. Ele vivia o dia a dia do CTE, ele tomava os cursos e eu treinava o cavalo dele e o cavalo dele ficava alojado lá. Então, eu costumo dizer que a gente também realiza alguns sonhos, né? Porque o cara não tem uma fazenda, não tem uma propriedade. Eu não tenho dúvida. E tem um detalhe também que não é só da aula e a gente ensina muito isso para os meninos. O bem-estar do cavalo, o montador inicial, ele precisa saber disso. Ele precisa entender como é que a equipe do Gaso trabalha. Ele precisa entender como é que é a nossa logística, os nossos cuidados finos do dia a dia. A gente tem alguns números assim que eu falo para eles. Nossos cavalos, eu tenho 8 anos de CTE, eu nunca tive uma cólica fatal. Graças a Deus. Cólica com intervenção de veterinário, eu nunca tive uma. Mas aí a gente mostra das coisas simples que muita gente não leva em consideração. Do armazenamento do feno à limpeza do coxo. E aí muita gente às vezes não está preocupado com isso. São simples e extremamente importantes. Mas aí o cara acha que não, o feno no chão lá de qualquer jeito, pega o feno lá. Então a gente passa isso para as criancinhas, a gente mostra isso para o aluno novo, para a aluna, a importância de limpar um casco. Ele pode, inclusive, isso é tão importante que ele pode chegar na fazenda no Aras e já começar a ver no dia a dia, meu pai, tá errado aquilo ali, ó. O feno tá errado, o armazenamento da ração tá no chão, tá direto no chão. Cadê a madeira para ficar em cima, para não mofar, né? Então começa a ensinar também isso. Com certeza, pô. Isso é importante demais. Agora eu vou fazer uma pergunta para Gaso. Dentro desses anos que você já tem de experiência, tirando traumas de pessoas, ensinando, você tem um caso específico assim que te marcou, daquela pessoa mesmo que amava cavalo, mas não queria ver cavalo de jeito nenhum e teve uma dificuldade muito grande e você, através lá dos seus ensinamentos, conseguiu vencer esse trauma e hoje monta cavalo?
No meu primeiro curso só para mulheres, tinha 21 mulheres. E para começar, quando eu olhei para aquelas 21 mulheres ali, eu falei, vixe, vou começar como isso aqui? Você abriu um curso só para mulher? Só para mulher. Mulher adulta, no caso? Ou tudo? Tava tudo. Não, acima de 12 anos. Nesse não tinha criança. Que massa, bacana. 21 mulheres. 21 mulheres. Bom número. E essa... Aí eu falei, pô, como é que eu vou começar aqui? Aí eu falei, já sei, vou perguntar para cada uma o que elas pensam do cavalo, quer fazer do cavalo e qual o grau de aprendizado, o grau de relação e tal. Qual o objetivo, né? O objetivo. Aí eu fui perguntando todos, aí chegou numa senhora de aproximadamente uns 41 anos e ela falou, eu tenho uma fazenda na região de Santa Amaro e a gente tem mais ou menos uns 8 a 11 cavalos lá. Só meus são 8, mas eu nunca montei num cavalo. Poxa. Eu tenho medo de cavalo. Ela cria cavalo, tem fazenda, mas nunca montou. Nunca montou. Melhor dizendo, ela nunca tinha subido num cavalo. Ela disse que quando colocava a mão na sela, tentava botar o pé, ela disse que travava, se bloqueava. E aí eu nunca tinha tido contato com nenhum tipo de pessoa desse tipo assim, né? Eu falei, e agora, bicho? Isso vai dar ruim aí. Aí foi o desenvolvimento da aula e eu sempre fui querendo trazer ela o máximo para o que eu falei no início aqui. Para ela conhecer os instintos do cavalo. Para ela conhecer os pontos vulneráveis do cavalo. Porque aí eu comecei a associar. Eu falei, como a senhora tem o medo da senhora, o cavalo também tem medo da senhora. E aí foi assim, foi uma primeira manhã ali de conversa, coisas teóricas e mostrando alguns vídeos, alguns casos. E quando deu mais ou menos umas 11 horas, a gente saímos para fazer a primeira aula de contato, de aproximação, qual era a forma correta. De baixo. Só do contato mesmo. Você aproxima aqui do lado da espada, não muito para frente, nem muito para trás, sem movimentos bruscos, tal e tal. Quando ela levava a mão no cavalo, ela levava querendo voltar. Aí eu tive que fazer elaboração um cavalo assim, meio que sem querer. Eu falei, só pega aqui e faça. Ele não gosta muito que fica de toquezinho não, que acha que tá querendo futucar ele no popular. Tá querendo futucar, tá querendo chegar. Chega assim, chega chegando e tal. Aí beleza, aí fez essa aproximação. Aí vamos pra parte de subir, que é uma outra coisa interessante. Quando eu falo assim, eu sei subir no cavalo. A pessoa até sobe, mas a pessoa nunca parou para pensar que se ele subir de forma inadequada, ele vai machucar o lombo do cavalo. Tem vários cavalos que andam, que saem do lugar, não é porque quer não, é porque já sente dor na coluna, porque o cara não sobe de forma correta. Isso não é só a criança, o adulto também. E aí tô com um aluno subindo 2, 3, 4, aí eu falei, agora é a vez da senhora. Aí ela falou assim, não, mas eu não vou subir não. Eu falei, não quero que a senhora sobe não, eu quero só que a senhora ponha o pé aqui. Aí ela veio e colocou o pé no estribo, garupa. Você olhava pro olho da mulher, o olho da mulher chega, tava duro, olhando no meu olho. Saindo da caixa. E aí agora aquele público do lado todo, assim. Todo mundo assistindo. Todo mundo assim, parado naquela tensão. Todo mundo sabia do problema dela. Todo mundo sabia do problema dela, porque ela falou em público. E ela botou o pé no estribo, ela endureceu o olho, começou a tremer. E aí eu coloquei ela para segurar na cabeça da sela, não pedi ela nem para segurar na rédea, ensinei os pontos de apoio a ela de fazer as impulsões. Eu falei, a senhora vai fazer 3 impulsões que eu chamo, a perna de baixo, a perna do meio e a mão em cima, que é para poder fazer impulsão bacana e com segurança e tal. Rapaz, essa mulher passou a perna e subiu no cavalo. Mas era um cavalo também assim, eu acho que esse cavalo já tinha uns 19 anos, que ele só saía do lugar para comer num lugar diferente, porque a velocidade era menos 0. Quando essa mulher sentou no cavalo de fato, essa mulher segurou na cabeça da sela e ela tremia assim, ó. Mesmo? Ela tremia e o olho duro assim, e falou assim pra mim com brabeza, me tire daqui, me tire daqui. Aí, rapaz, todo mundo olhando assim, aí uns iniciou a querer dar uma risadinha, sem bullying, sem gracinha, né? Respeito a dificuldade das pessoas. Aí eu falei, calma, a senhora vai descer. Eu já posso descer? Eu falei, pode, agora pelo outro lado. Não, mas pelo outro lado. Eu falei, pelo outro lado, pode descer, tá tranquilo. Ela desceu pelo outro lado. Eu falei, a senhora viu como é fácil subir de um lado e descer do outro? Aí ela Aí eu falei, agora a senhora sobe com o lado certo e descer o outro, senão a senhora vai deixar o cavalo mal acostumado. Aí Rapaz, o curso é bom. Aí ela chegou, subiu pelo lado direito. Ele tá se emocionando hoje. O caso dessa mulher foi assim, um negócio que marcou mesmo.
Aí ela subiu pelo lado direito, desceu pelo lado esquerdo. Também não toquei mais no assunto com ela. Eu falei, a senhora viu que é bacana, que é tranquilo? Aí ela Não insistiu mais? Não, aí ela ficou lá, eu falei, próximo, tal. E aí todo mundo deu uma rodada e tal, aí parei, todo mundo subiu, fez essa primeira parte. Aí vamos ensinar a botar embocadura, o controle da rédea, coisa simples, tudo muito simples. Não adianta você querer ensinar o cara um exercício lá, número 9, não, que ele precisa fazer o 1 e o 2 primeiro. Aí tudo muito simples, como botar embocadura sem machucar o cavalo e tal. Aí ela começou a ficar interessada. Aí ela já encostou, ela mesma já botou a cabeçada no cavalo. Começou a se aproximar. Começou a se aproximar. Eu falei, ó, quando a senhora estiver montada agora, a senhora não vai segurar na sela não, a senhora vai segurar na rédea aqui, ó. O volante da senhora é isso aqui, ó. Aí eu falei, segura aí no volante. Ela segurou na rédea, eu puxei para um lado, pro outro, faz força. E aí ela começou interagindo. Aí o cavalo com cabeçada, subiu 5, 6 alunos já na segunda etapa. Aí ela já subiu mais relaxada, mas assim, me olhando ainda tensa. Quando ela subiu em cima do cavalo, eu peguei o menino que estava ajudando. Eu falei, baixinho, puxa o cavalo um pouquinho aí. Rapaz, quando o cavalo tirou o pé do lugar que balançou essa mulher em cima, ela deu um grito, eu quero descer. Eu falei, calma, a gente só vai até ali e volta. Aí eu fiquei do lado dela ali. Controlando mais as emoções dela e uma dando confiança a ela ali do lado. E uma coisa assim, a pessoa ela vai sentir o movimento, o molejo que o cavalo tem. Mas ela tá tão apavorada de medo que ela quer descer, ela não quer nem sentir o movimento. Então, eu uso muito a tática... O medo bloqueia, né? O medo bloqueia. Aí eu uso muito assim, eu distraio a pessoa enquanto o cavalo anda, porque o movimento do cavalo vai chegar no cérebro dela, vai falar assim... Aí você vai puxando assunto, Gaza? Vou puxando assunto. Qualquer coisa que não tem nada a ver com o cavalo. Não, a gente só vai ter ali, ó, tal. A gente já volta, já desce aqui. Tá vendo aquilo ali? Tá vendo aquilo ali. A senhora viu que não tem problema e tal. O cavalo da senhora lá faz isso. Não, a gente só tem que comprar esse cavalo na minha mão. Quando o cavalo foi lá e voltou, aí... A mulher não falou mais nada, já desceu suave, ficou ali do lado. Resumindo o assunto, segundo dia de curso, nós fizemos uma trilha. Em todo o percurso, onde todas as outras mulheres foram, essa mulher foi. E foi tranquilo, Gaza? Zero bala. Venceu o medo. Segundo dia? No segundo dia. Parabéns. Esse foi um curso intensivo e isso foi assim... Foi marcante para todo mundo, ela virou a referência do grupo, porque todo mundo abraçava muito ela e ela dava muita risada. E eu sei que depois aí ela me contactou, depois do curso, para fazer a avaliação dos cavalos que ela tinha na fazenda e tal. E tava montando na fazenda já? E já tava montando na fazenda, então assim, velho, isso não tem preço não. Não tem não. Não conheço ela, mas parabéns pela sua superação e parabéns por ter contratado o CTE do Gazo para poder vencer esse medo, porque acho que mais do que o dinheiro, meu amigo, tem coisas que ele não compra. E acho que essa é uma delas. E ela acertou, viu? Fez uma excelente escolha. Foi no Gazo e perdeu o trauma. Eu acho assim, hoje é uma prestação de serviço bacana tirar trauma de pessoas, mas hoje eu oriento a levar o filho antes de começar a montar errado. Porque tirar trauma já é um segundo problema. Então ele já teve um problema que foi o trauma. Então, antes de começar errado, vamos começar certo, que aí você não vai ter dor de cabeça nunca. Sim. Gazo, qual é a pior dificuldade? Vou botar você na parede. É tirar trauma da pessoa que nunca montou ou tirar mania daquele menino que acha que monta demais e dá um trabalho da zorra, acha que monta, que já sabe tudo e você não é assim. Qual é a pior dificuldade? Qual é o mais difícil? São coisas assim bem distintas. Quando o pai é aquele pai bem liberal que chega lá e fala assim, Gazo, bote do seu jeito. E... Da carta branca. Esse moleque que ele tem birra, que ele tem um costume ruim, a gente não tem dificuldade de tirar, não. Mas se for aquele que o pai passa a mão pela cabeça, não, tem que ver, porque... Não pode fazer nada. Um denguinho assim... É como tem um amigo meu, Luquinha, fala, esse é menino de plegal. Aí, esse aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas se chegar lá e... vou usar aqui peu de novo, mas Júnior fala assim, Gazo, bote pra torar em peu, não tem a pena dele não. Porque aconteceu com ele bem mais novinho, 7 anos, lá nas trilhas, a tiririca, o cipó pegou na mão, cortou a mão toda, e ele botou a chorar na trilha e quer ir embora, quero meu avô. Quando ele chegou lá, ele achou que ia achar o dengo do avô. O avô falou, você tem que se lascar mesmo, você tem que ir pra isso, e você tem que se acostumar, aprender a se defender. Então,
Ele aprendeu a se defender como ninguém, ele se adaptou como ninguém e ele não ficou com medo daquilo. Mas se fosse, não, eu vou trazer uma luvinha, não sei o que e tal. Aí não vai. Não é aquele esporte ali, entendeu? Mas assim, a pessoa que tem trauma, é difícil de restabelecer a segurança, porque não é um problema de ensinar a montar. É um problema psicológico. Mais psicológico. Eu não sou psicólogo, sou treinador de cavalo. Acaba sendo, né? Mas o tal do cavalo, acho que ele é um psicólogo da zoa. Eu tô brincando, mas a gente trabalha muito bem com isso aí. Gaso, você já pensou em fazer ecoterapia ou faz? Que é aquele, acho que chama ecoterapia mesmo, que é para pessoas especiais, né? Isso. Tem ajudado bastante. Já pensou nisso ou não? Já lhe pediram? Já teve algum... Já passou pela sua cabeça isso? Já prestei alguns serviços assim. Só que a ecoterapia mesmo, de fato, eu tenho um parceiro do CTE, Vitor Lobo. Ele trabalha muito nessa área com problemas neuros. E ele trata com... Hoje já licenciado no Brasil, acho que o termo é esse, com CDB, essência do canabidiol, e ele queria associar o tratamento dos produtos que ele tem associado à ecoterapia. Só que quando paramos para ver isso, existe uma regulamentação muito grande em cima disso, não é uma coisa simples. Eu queria botar lá no CTE uma ecoterapia, um período, mas a legislação ela é muito complexa em cima disso. A exigência de muitas coisas. Eu não posso botar lá um menino para fazer uma aula, eu até posso, mas não devo, porque tem que ter um neuro por perto, um terapeuta, o espaço tem que ser coberto, eu tenho que ter uma ambulância de primeiro socorro. Então, assim, é coisa que inviabiliza. É uma estrutura robusta que você precisaria, de repente, aí de um apoio governamental, um apoio maior para poder te disponibilizar o que você precisa, né, de recurso. Eu fico muito sentido, eu sou um cara muito humano. E quando eu recebo uma ligação de um pai pedindo para ajudar um filho a fazer isso aí e tal, e que eu não consigo, eu fico muito fragilizado, muito triste, porque eu sei que aquele contato ali com aquele cavalo ali poderia ajudar muito. E pra gente que já é do meio, isso é muito pouco pra gente doar da parte da gente. Mas, contrapartida, a gente não pode ir contra alguns princípios de legislação, porque você vai ter outros problemas lá na frente. Mas o cavalo ajuda a quem tá bom, quem tá normal, né? Quanto mais quem tá precisando. Exatamente. Eu acho que o cavalo, na verdade, ele tem uma magia por dentro dele muito, muito maior do que o que a gente que é do meio do cavalo pensa. Eu fui para uma cavalgada recente na minha cidade, lá em Maragogipe, minha cidade natal, né? E assim, tava conversando com minha mulher, conversando com alguns amigos, falando sobre quando eu era criança e a gente não tinha acesso, eu não tinha acesso a cavalo, minha família não criava e tal. Eu ficava igual um menino, e ficava igual um bobo ali, sentado na porta de casa, vendo aqueles cavalos passar e pedir uma volta. Aí eu passava uma pessoa qualquer, pedir uma volta, teve vezes daquele cara dizer assim, não, eu vou voltar para lidar. E eu ficava ali naquele lugar o dia todo. Eu me chamava para almoçar, para tomar café, e eu não saí, não, ele vai voltar, esperando. Então, o cavalo tem essa magia, e eu tava falando com ela, como eu sou grato a Deus, porque a gente voltou, fui para essa cavalgada. Hoje, graças a Deus, com bons animais, né, que Deus deu a oportunidade de a gente trabalhar e ter. E quando uma criança chega assim, me pede, tio, dá uma volta, rapaz, é muito difícil de eu negar. Só se o cavalo não puder, só se o temperamento não puder, ou se o pai não estiver perto, porque às vezes, para não ser fazer uma coisa que o pai não queira, né? Mas é muito difícil de eu negar uma volta hoje a uma criança, porque é uma magia, velho, e um sonho dentro daquele menino ali. E eu já passei por isso, eu sei o que é que o cavalo traz. O cavalo é mágico. É mágico. Eu passo por isso aí, eu moro numa comunidade, meu espaço é dentro de uma comunidade. E aquela moçada deve pedir volta. Aí eu, assim, a gente, por segurança, tanto da pessoa, fala assim, chama seu pai, vai lá no CTE e tal. No meio da rua, dificilmente eu dou, por conta do risco de acidente. Responsabilidade.
e acidente e tal. Aí eu falo, ó, vai lá no CTE e tal. A gente tem 2 fatos importantes. Um menino me seguiu no Instagram e tal, consultando quanto era preço de aula, quanto era isso, quanto era aquilo, que via eu passando e tinha vontade de tomar aula. Eu falei, bom, se ele viu eu passando, ele é daqui de perto. E tal, quanto era o preço da aula, aí eu passei. Ele, não, mas eu não tenho condição de pagar. Vou falar com minha avó, que minha mãe não tem condição, meu pai não tem e tal. E, rapaz, esse moleque, ele falava comigo no Instagram dia sim, dia sim. Curtia tudo e comentava, e eu quero, que dia eu posso, e eu quero ver, se não puder tomar aula, eu quero só ver. Aí chegou um tempo assim que eu falei, não, eu vou dar uma aula, um mês de aula pra esse menino. Rapaz, eu dei um mês de aula pra esse menino tá lá no CTE até hoje. É mesmo? Esse menino hoje, ele já é Robertinho, um menino cabeça boa, um menino maduro, um menino respeitador, um menino gosta de cavalo. Se você tiver um cavalo pra apresentar na pista, dê a Robertinho. Robertinho já foi aí, ele brinca lá, eu acho que ele tem 5 poeirões, ele tem 4 campeonatos e um primeiro prêmio. Todo poeirão que vai, ele leva tudo. Apaixonado. Mas hoje, se você perguntar de todos os cavalos da raça, sabe mais que eu. Sabe quem ganhou o nacional, quem foi reservado? Pesquisador mesmo. Estudioso, pesquisador, ou seja, eu fico muito feliz de ter dado a oportunidade para ele. Estou usando ele como exemplo, mas tem outros tantos lá que eu ajudo aí também e ajudo. Ou seja, além disso, você tem um trabalho social, né? Com certeza. Na comunidade, né? A gente teve um projeto social, né? Não sei se você ouviu falar. A gente teve há 1 ano e meio atrás. Tinha um projeto de André Quadros na associação de formação de mão de obra profissionalizante. E foi um projeto muito bem elaborado, muito bem estudado. E não conseguimos botar esse projeto para andar como formação profissional. Precisava de recursos, precisava um projeto caro, um projeto... Investimento alto. Né? Alto. E através de Cidinho, André Quadros conseguiu botar esse projeto para rodar, mas de uma forma esportiva, de caráter esportivo. E eu fui contemplado em ajudar nesse projeto. Eu toquei 2 turmas de meninos, era dos 14 a 24. Era a exigência do curso, era de 14 anos a 24 anos. Eu toquei um projeto durante 10 meses, 60 alunos. Era 30 de manhã e 30 de tarde. Mas era lá no CTE? No CTE, todas terças e quarta. 30 meninos? 30 meninos. 30 de manhã e 30 de tarde. Era só 60 por dia. Mas hoje lá, se você precisar de alguns peãozinho juvenilzinho... Formou um bocado. Um bocado, graças a Deus. E outra coisa, tem umas meninas dessa lá do projeto social... que as meninas também montam pra ver doer. E algumas dessas meninas hoje até prestam serviço pra gente. Não diretamente com o cavalo, mas quando a gente tem alguns eventos, o pessoal chega junto e conseguimos chegar, acho que onde era o objetivo de André Quadros, que era profissionalizar mão de obra. E também a parte social, né? Que é dar uma direção, vá por aqui que é um meio bom e tal. A gente contribuiu bastante com isso aí. Você comentou algo que eu tenho visto, não sei se você tem visto, mas as meninas estão já entrando bastante na raça. E eu acho que não demora, acho que algo em torno de uns 5 anos, você vai ver já muitas mulheres apresentando cavalos em pistas grandes, viu? Na verdade... Elas estão botando para quebrar. Tem uma Parabéns às meninas. Tem uma frase que eu vi há algum tempo atrás e que eu até usei em um vídeo que eu postei no Instagram, que lugar de mulher é onde ela quer. Exatamente. E assim, hoje se você parar para observar, dentro das equipes veterinárias, a maior parte é mulher, né? Tem muitas mulheres hoje que já apresentam, tem mulheres que dão cursos, mulheres que fazem a equitação muito bem feita. Eu acho que a tendência disso é só aumentar, porque o mundo está aí de uma forma aberta para todos. Para todos. E o importante é a dedicação, a qualidade, o profissionalismo. E a vontade. Exatamente, é a vontade de querer fazer. Então, parabéns a todas as mulheres aí que vivem do e para o cavalo. E parabéns ao meu amigo Gaso aqui, que tem feito esse trabalho, aberto portas para todas essas pessoas. Parabéns de verdade, o seu trabalho é brilhante. Antes de a gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta, só para o pessoal entender. A gente falou do curso
se você puder também responder, né? Qual o valor do investimento para quem quer se matricular no curso, pegar seu filho e ir lá no Gaso? Quanto custa? Qual é o valor desse investimento? A gente chegamos a um valor que seja viável para o pai, e que atenda também um pouco nossas receita em questões de bancar um cavalo. Hoje, a mensalidade hoje de um aluno ela fica R$400 e a gente também temos aulas esporádicas ou passeios com valor que varia de R$130 a R$150. Entendi. E a mensalidade dá direito a quantas aulas no mês? São direito a 4 aulas no mês, cada aula com duração de 2 horas no mínimo. Entendi. Aos sábados? Aos sábados. Entendi. Bacana. E só frisando, que a gente falou aqui antes de começar, sim, hoje a gente entendeu já há algum tempo, e eu uso muito, como Garupa falou aqui, a presença feminina. Minha filha hoje já é uma instrutora, então a gente faz o uso de uma presença feminina para aquele pai que quer levar uma filha, que quer levar sua namorada, sua esposa. Então a gente sempre disponibiliza de uma instrutora feminina para estar acompanhando, quer seja criança ou quer seja nos adultos. Importantíssimo. E Garupa falou acertadamente. Minha filha, ela adora cavalo, ela monta, ela compete. Já temos hoje na Nacional, a gente já tem apresentadoras femininas já. Sim. E tá crescendo. Colar de ouro hoje em dia na Nacional é uma das provas mais esperadas. As mulheres estão montando demais. Inclusive, a campeã desse ano foi uma baiana, né? Exatamente. Nossa amiga Ohana, lá do Aras ODG. Um abraço, minha amiga. Mais uma baiana, né? A gente já tem, acho que alguns títulos nacionais, entre Nacional e CBM, com baianas ganhando com mérito. E a busca dessas mulheres por provas sociais para comigo no CTE do Gaso é muito grande. Bom demais. Muito grande. Eu queria deixar um abraço, a gente falou cavalo aqui de CTE. Eu queria deixar um abraço forte para um dos nossos patrocinadores, que é Dudinha. Tríplice Performance. Exatamente. Fez um trabalho brilhante nessa 40ª Exposição Nacional. Então, Dudinha, parabéns. Tá top. Eu vi vocês lá. Uma equipe, você precisa ver, brutal. A Tríplice hoje. Pessoal, eu perco até as palavras. É top mesmo. Inclusive, sou suspeito a falar, porque ele atende a gente, fez um atendimento assim, e é muito bem acompanhado, com relatório. O pessoal liga para você, o acompanhamento é profissional. Então, Dudinha, parabéns. Você tá de parabéns. E os números... Falam por si, né? Falam por si. Eu também só tenho que elogiar aí, porque quem me atende, é meu parceiro das horas boas e das horas ruins. Então tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Ele e o Hugo aí, parceiraço, e qualidade e equipe. Eu acho que só essas duas palavras aí representam muito eles. É qualidade e equipe. Porque não é do dia só, eu sei que ele também tá formando uma equipe top. E o pós-atendimento também é brutal. Fenomenal. Você recebe um relatório com um diagnóstico, assim, é um negócio bacana. Muito profissional. Super indico. Massa. Pepe, quem assistiu esse podcast, faz o quê? Segue aí, turma. Primeiro lugar, se inscreve no canal, @podcastmachador. Segue nossos Instagrams, segue o CTE do Gaso. Se vocês quiserem se inscrever, perder traumas, evoluir, fazer seu filho aprender a montar cavalo, procura um homem aqui. Segue @aras4x4 e o @garupa machador. Ativa o sininho para toda segunda-feira vocês não perderem nossos episódios. Às 19 horas. Às 19 horas. Mais de 1 hora de podcast. Gaso, obrigado pela sua presença. A gente que sempre agradece, né? Eu agradeço sempre em nome da minha equipe, da minha família. Minha esposa, que é uma incentivadora, é uma que cobra perfeição nos resultados, que sem a figura da mulher a gente não... E ela que faz aquele café, quem que faz? Que quando eu vou lá tem que tomar aquele cafezinho aí na varanda. Dona Leila é fenômeno no café, no cardápio. E só ressaltando também, quem for lá levar o seu filho no CTE para tomar aula, não se preocupe não, que lá tem os quitutes de Dona Leila. Fala seu telefone, Gaso, quem quiser procurar para...
Eu vou ter que abrir o celular para falar o celular. Fala aí, mande aí, faça sua propaganda. O pessoal aproveita, entra no @CTE do Gaso e fala com o Gaso, procura o Gaso para dar uma aula. Isso para a raça é importantíssimo. Claro, pô. Importantíssimo você ter seu filho, introduzir o seu filho na raça ali, mostrar o que é o cavalo, como funciona a montaria, as técnicas, a linguagem do cavalo, com tudo, né? Então, acho que o que o Gaso tem feito era para realmente você estar aqui na mesa do podcast Machador para passar isso para o público do Brasil todo. Viu? Parabéns mais uma vez. A gente sempre agradece. O telefone para contato aí é o 71-8458-9342. Lembrando que lá na bio do Instagram tem um contato da Érica, é a menina que trabalha com a gente. Pode entrar em contato com ela lá ou no direct e a gente está sempre respondendo. A gente entende, Davi, só para fechar, Sim, que esse trabalho nosso, ele é maior do que a gente às vezes consegue expressar com palavras. Porque a gente não está só para ensinar a pessoa a montar cavalo, a gente está para ensinar a pessoa a entender do cavalo. Eu acredito que a raça cresce com isso. Não adianta você ter um cavalo bom se você não tem uma equitação boa para usufruir ele. Você, enquanto corretor, você, enquanto criador, quando você vende um cavalo para um usuário que ele não tem uma técnica boa, você recebe o dinheiro, fica feliz por um lado e fala: o cara vai estragar meu cavalo. O outro corretor indica o cavalo pro cara e aí fala: esse cara vai botar o cavalo a perder. Então, é uma fala. Eu sempre tenho alguns relatos assim, falo assim: se você for comprar e for levar para fulano A, B e C, terminar de arrumar seu cavalo, eu faço um negócio com você. Se for para botar em qualquer um, eu prefiro não vender. Então, o cara que quer comprar um cavalo, que quer usufruir do cavalo, ele tem que ter um conhecimento básico, mínimo que seja. E eu vou me corrigir, eu falei uma palavra, mas eu vou mudar a palavra. Você forma novos criadores. É uma formação. Verdade. Com certeza. É uma formação. Parabéns. Pessoal, Gaso quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a equipe aí. Parabenizar vocês pelo excelente trabalho, parabenizar os patrocinadores, todos envolvidos aí num projeto bacana como esse, e sempre que precisar do apoio da gente, a gente está sempre à disposição. Tamo junto e daqui pra... Meu filho tá se recuperando, assim que ele tiver 0, a gente vai estar lá fazendo as montarias. Se eu me inscrever, tu paga também? Tu é macaco velho de cavalo. A gente troca frete de caminhão. Negócio agora rodou. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Às 19 horas, próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Valeu, turma!